Olá, meu nome é Beatriz, eu sou engenheira de controle e automação formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente sou pós-graduanda de automação e robótica para processos industriais e também de engenharia de segurança do trabalho. E a pedido do Theo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a associação da medicina com a engenharia de controle e automação. Para falar disso, eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título uma interface cérebro-máquina, que são tecnologias assistivas e robôs vestíveis para auxílio de pessoas com deficiência física. E assim, a biomecatrônica, que é uma das áreas de controle e automação, né, que foi essa minha área de pesquisa, ela basicamente trata de funções cerebrais, atividades cerebrais, e ela utiliza essas atividades cerebrais para controlar máquinas. Essa atividade cerebral pode ser de humanos, de animais e afins. Ela basicamente vai pegar funções biológicas, no geral, até percepção tátil e afins, para fazer com que essas máquinas sejam controladas. No meu caso, que eu decidi trabalhar com robôs vestíveis para auxiliar pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de problema que atrapalha a mobilidade dessa pessoa, por exemplo, no caso de doenças neurodegenerativas ou uma pessoa que sofreu um acidente, precisa fazer uma fisioterapia e afins. Dentro dessa classificação, nós temos três subclassificações. A primeira delas é a classificação de órteses, que é para o caso de pessoas que precisam fazer uma fisioterapia. As órteses são divididas também em várias classificações, só, só que essas classificações das órteses, ela só diz respeito de onde vai estar posicionada essa órtese. Por exemplo, se é uma órtese do meu joelho até o meu pé, se é do meu quadril até o meu pé, se é uma órtese que eu preciso utilizar nos braços, ou é algo que eu preciso utilizar, que eu preciso ter um apoio da minha coluna. E essas subclassificações só dizem respeito nessa questão. Então, o funcionamento das órteses, no geral, é o mesmo. A pesquisa feita é a mesma. Essas órteses normalmente são, no caso da engenharia de controle e automação, né, em específico, são aparatos eletromecânicos. Quando essas órteses são feitas sem um controle neural, elas são apenas aparatos mecânicos. E o porquê disso? Para eu fazer com que o meu cérebro controle uma prótese sem nenhum tipo de acionamento por botão, sem nenhum tipo. Tendo uma movimentação, por exemplo, se for uma órtese do meu quadril até o meu joelho, eu preciso ter uma flexão do joelho, eu preciso ter uma flexão do tornozelo, um movimento do quadril às vezes, e para isso uma órtese mecânica nem sempre funciona por conta da angulação do joelho. Às vezes você tem que deixar uma angulação programada e essa angulação não vai servir para todas as pessoas, por causa de especificações, às vezes mesmo até do tamanho da perna da pessoa. E aí, para isso, no caso da engenharia de controle e automação, são utilizados aparatos eletromecânicos. Nesse caso, nós vamos utilizar sensores para ter para captar os sinais cerebrais dessa pessoa. Esses sensores eles vão captar esse sinal, vão mandar para o controlador, que normalmente ele fica, no caso das órteses, às vezes ele fica dentro de como se fosse uma caixinha mesmo. O meu controlador ele vai ficar numa caixinha. Esse controlador ele vai transformar esse sinal para que a máquina entenda, porque a máquina não entende sinal cerebral. Ela vai entender um sinal eletrônico. Então, esse controlador ele vai transformar esse sinal e é como se ele mandasse uma ordem. Dentro da engenharia, nesse aspecto, nós chamamos normalmente as coisas de mestre e escravo. E é o nome dado mesmo, tá, gente? E aí, no caso, o meu controlador, ele vai ser o mestre, ele vai mandar o que a ordem tem que, o que aquele componente específico tem que fazer. E aí, para isso, normalmente, para captar essa atividade cerebral, são utilizados biopotenciais neurais
principalmente a eletromiografia de superfície. Para eu captar esses sinais com a eletromiografia de superfície, eu vou precisar colocar eletrodos na superfície da pele da pessoa, da pele do meu paciente, do meu usuário. A medicina, né? A medicina sempre vai chamar de paciente, e nós, a engenharia, chamamos de usuário. É, e para isso existem vários tipos de sensores. Tem sensores que podem ser utilizados na mão, nos braços. E na minha pesquisa, um dos sensores que eu tive esse controle do sensor, utilizei fiz pesquisa em cima desse sensor, é uma braçadeira, que ela é colocada aqui assim, né, no bíceps. E essa braçadeira, ela faz todo o controle. Ela capta os sinais, ela já transforma os sinais ali, ela já manda para o meu controlador, para o controlador só dar ordem. Ó, você vai precisar movimentar de tal forma em tal parte. Basicamente isso. E aí, quando são feitas, o controle é feito do quadril até o tornozelo, ou até o pé, ou do joelho para baixo, normalmente assim, nos membros inferiores. Nós chamamos esse processo de ciclo de treinamento de marcha, que é onde nós vamos pegar esse usuário, né, esse paciente, e colocar a pessoa para realizar esses movimentos utilizando a órtese e tendo todo esse controle para fazer com que a pessoa, daqui a um tempo, consiga voltar a andar sozinha. E aí, normalmente, nós, além de fazer esse processo todo, nós utilizamos também uma interface cérebro-máquina. Essa interface cérebro-máquina, ela faz todo esse processo, né, de conectar o cérebro com o que a máquina vai fazer, mas ela também armazena dados. Coleta dados, na verdade. Ela vai coletar esses dados. Normalmente, tem algumas próteses, algumas órteses e próteses também, que vão coletar esses dados, podem mandar para um aplicativo, vão deixar armazenado na nuvem e tal. Mas o mais interessante, no caso das órteses, que a pessoa vai fazer um ciclo de marcha, ou o usuário ele vai ter uma alta e vai começar a andar sozinho, é fazer com que os profissionais de saúde relacionados ali com aquele paciente, por exemplo, o fisioterapeuta, um médico, né, no caso um ortopedista ali do paciente, tenha acesso diariamente a qualquer momento. Então, para isso, nós temos um aplicativo, nós podemos fazer um aplicativo onde todos esses dados armazenados na nuvem são expostos de forma que seja fácil para o médico entender. Sejam expostos de forma médica, né, e não de forma para engenharia, porque os dados para engenharia são dados numéricos apenas. Nós não colocamos outras coisas. Mas com esse aplicativo, com todo esse controle, nós conseguimos colocar esses dados para que o médico tenha um controle, o médico e o fisioterapeuta, no caso, tenham um controle desse paciente. A segunda classificação é a classificação de próteses, e dentro das próteses nós temos as neuropróteses e as próteses biônicas comuns. As neuropróteses são pouco aceitas pela medicina, porque para eu colocar uma neuroprótese no meu paciente, eu preciso fazer um processo cirúrgico. E aí eu não tenho certeza que o corpo do paciente vai aceitar aquilo. Por isso que ela é pouco aceita. Pode ter uma inflamação, o corpo pode rejeitar e por aí vai. Já as próteses biônicas, no geral, normalmente utilizadas num braço, numa perna, tem próteses biônicas até para pessoas que têm problema de vista. E elas são controladas da mesma forma que as órteses. Nós colocamos sensores que coletam a atividade cerebral, os pulsos elétricos, vão transformar em sinais eletrônicos. Normalmente nós utilizamos ondas quadradas para isso, para fazer com que o controlador passe a ordem para a prótese. E o funcionamento é basicamente o mesmo da prótese, a única diferença é que a pessoa vai ter aquilo dali para a vida toda dela. E dentro das próteses existe uma pesquisa em relação à percepção tátil, que é fazer com que a pessoa, mesmo que ela tenha uma prótese, ela tenha a percepção de que alguém encostou nela ou que ela encostou em algum local, mesmo que ela não veja. Então, essa tem sido uma das pesquisas para a área de próteses.
E também existe pesquisa para para área de próteses relacionada a, a ter uma prótese mais confortável para o paciente, seja visualmente, né? Porque as próteses mecânicas, normalmente, que nós vemos por aí, é só uma armação ali, às vezes não é nem do mesmo tom da pele da pessoa e afins. Então, para isso, normalmente nós utilizamos impressoras 3D para fazer esse. Tem até pele sintética, são feitas peles sintéticas, existem pesquisas nessa área, para fazer com que a prótese seja o mais confortável possível para o usuário. E a terceira classificação é a classificação de exoesqueletos robóticos, que são armações eletromecânicas também, mas que são para o corpo todo. Normalmente ela vai pegar aqui dos ombros até os pés, e tem algumas que tem até um suportezinho para a cabeça, que aí, na maioria das vezes, são para pessoas, no caso de pessoas com deficiência, né, são para pessoas que realmente não têm nenhuma movimentação. É, uma das pesquisas dentro de exoesqueletos robóticos foi feita lá em 1999 por um brasileiro chamado Miguel Nicoleles. E atualmente eu acho que ele não mora mais no Brasil. As pesquisas dele, por exemplo, uma das pesquisas dele que eu utilizei foi publicada no Japão. Então ele não tem muita pesquisa publicada por aqui. Mas ele estudou na Universidade de São Paulo, né? Ele é médico. Agora ele é considerado um neurocientista, porque ele trabalha diretamente com a medicina juntamente com a engenharia. E ele fez testes com macacos para poder controlar daqui do Brasil, para controlar um robô que estava lá no Japão, através de atividade cerebral também. E essa pesquisa dele foi extremamente importante para essa área de biomecatrônica, principalmente para exoesqueletos e para próteses, porque fez com que muitas pessoas quisessem começar a trabalhar com isso, que esse era um tema que antigamente era basicamente não era pesquisado. Existiam exoesqueletos sim, existiam próteses, órteses e afins, só que não eram controladas diretamente pelo cérebro humano. Normalmente eram controladas por botões ou elas tinham uma programação específica que já era definida quando o usuário já colocava no corpo. Então, a cada tempo X você vai fazer certo tipo de movimentação. E atualmente não existe mais isso, né? As pesquisas são feitas para que a pessoa consiga controlar ali no momento exato, através de inteligência artificial, é claro. E também existe uma outra pesquisa que é muito interessante, mas para a área de próteses, que foi um pesquisador, que ele é um engenheiro mecânico, que ele teve as pernas congeladas fazendo uma escalada, que é ele diz que é um dos hobbies dele. E por isso ele começou a pesquisar sobre biomecatrônica e fez as próprias próteses, junto com uma equipe, é claro. E atualmente ele tem uma empresa, faz várias próteses biônicas, nesse mesmo estilo, de próteses que são controladas pelo cérebro. E bom, esse é basicamente um aspecto, eu falei de uma forma bem geral mesmo, para que dê para entender o que é cada uma dessas classificações, mas eu me coloco à disposição para caso alguém tenha alguma dúvida de alguma área específica, ou queira saber um pouquinho mais, ou até mesmo uma pessoa que queira saber a respeito da engenharia de controle e automação, seja para a área industrial ou para alguma outra área ali dentro, alguém que tenha interesse em fazer o curso, me coloco à disposição, né? O Theo é meu primo, então se vocês precisarem falar comigo, só comunicar o Theo, me coloco à disposição. E basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu agradeço pela atenção